Sejam muito bem-vindos a mais um Central do Esporte. De imediato já vamos ver os times que subiram então na divisão de acesso para o Gauchão 2019 na Série A. O Aimoré, que passou pelo Ipiranga de Erechim, venceu a última partida por 1-0, e o Pelotas, que venceu o nosso Internacional de Santa Maria nas duas partidas no último fim de semana por 1-0. E por isso a gente vai repercutir essa temporada 2018, a divisão de acesso, com o Rogério Giareta Júnior, Chiquinho, Vinícius Munhoz e também o professor Dida. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela participação de todos aqui, viu? Obrigado pelo convite. Vamos começar pelo começo, né? Vamos falar então sobre essa questão, acho que agora mais de cabeça fria, assimilando o resultado. Com certeza hoje nós gostaríamos de estar celebrando a volta do Internacional de Santa Maria à primeira divisão, mas não deu. Bateu na trave o confronto diante do Pelotas. Queria aqui começar com vocês, então, falando o que vocês acham que é o momento de lamentar esse último passo que faltou, ou de justamente fazer os cálculos do que valeu dessa temporada e se preparar para 2019 para justamente voltar a levar o Internacional ao lugar que ele merece, a primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Olha, Quintana, eu particularmente triste, né, por ter chegado tão perto novamente, não ter sido possível conquistar, né, o nosso objetivo que traçamos lá no início desse trabalho. O sentimento que o torcedor tem também é o nosso sentimento, né, de frustração, de tristeza em função do resultado. Agora que a imagem, né, desses dois jogos contra o Pelotas não seja a imagem do trabalho, né, em termos de resultado, porque pelo segundo ano consecutivo conseguimos construir um grupo de trabalho muito forte, né, seja da comissão técnica, grupo de jogadores, direção, experimentamos muito bons momentos ao longo da competição. É verdade que dificuldades também, isso é normal de acontecer, mas sempre nos empenhamos, superamos, nos agarramos ao trabalho. Eu acho que deixamos uma imagem bonita pelo trabalho que foi construído, pela dedicação. E se o resultado teimou em não vir em 18, assim como foi em 17, fica a certeza de um trabalho bem conduzido, né? E vejo que é uma questão de tempo para o Internacional de Santa Maria conquistar o seu acesso. Chiquinho, a gente conversar um pouquinho antes do programa, né, em relação ao que faltou, né, é a pergunta que geralmente se faz, o que faltou para subir? E o Chiquinho me confessava, antes da chegada do Vinícius, que eu brinquei que estava contando os podres, o Chiquinho disse a seguinte frase: o Vinícius tem que continuar, senão esse projeto tem que seguir para o Internacional seguir adiante, senão vai retroceder. Chiquinho, por favor. Olha, eu pelo menos penso dessa forma, né? Acredito muito em progresso, em continuidade de trabalho. Nós estávamos conversando até o Vinícius ontem que as equipes que experimentaram sucesso na divisão de acesso nos últimos anos foram aquelas que mantiveram um projeto todo ano e a longo prazo. Eu acredito que o Inter Santa Maria tem que também, dar continuidade nesse trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2017. E em termos daquilo que aconteceu nesse ano, eu acho que em nenhum momento a gente deve lamentar por aquilo que a gente fez nesse ano de 2018. Claro que fica um sentimento de tristeza, mas não de decepção, até mesmo porque a gente está caminhando um passo de cada vez para alcançar o objetivo e a gente sabe que às vezes demora, até mesmo pelo tempo de trabalho que foi realizado ano passado, 6 meses, e esse ano 6 meses não teve continuidade. Então eu acredito que, partindo desse princípio, se o Inter Santa Maria der continuidade naquilo que vem sendo feito, as possibilidades de alcançar o objetivo, elas se tornam maiores. Então é nisso que eu quero frisar. Eu acredito, mais como torcedor do grupo de trabalho principalmente, né, da cidade, eu acredito que o futebol é um processo. Hoje está comprovado, não é só a nível de Brasil, a nível de mundo, que o futebol é um processo. E um processo como tal, ele depende, tem suas etapas que elas precisam ser seguidas e principalmente elas têm que ter a convicção daquilo que está sendo feito. O Internacional chegou 2 vezes. Por que chegou 2 vezes? Porque quem está comandando tem a convicção de que esse é o melhor. Agora, não é só dentro do campo que isso funciona. Nós temos todo um processo lá fora que também precisa ser melhorado, e eu tenho certeza absoluta, até pelo que eu conheço de alguns dirigentes do Internacional, que esse processo também se dá lá fora para essa construção. E o que a gente pede hoje? Tu não pode desconstruir isso que foi feito, porque aí não é mais processo. Se nós fizermos a solução de continuidade de tudo de bom que foi feito nesses 2 últimos anos, a tendência é que logo adiante vai se começar do zero, e qual é o resultado que tem? E nesta continuidade uma equipe não pode ser sazonal. Eu ainda comentava antes com o Vicente sobre
a situação de que nós tivemos uma equipe sazonal no estado do Rio Grande do Sul, foi o 15 de novembro de Campo Bom. Chegou em alguns momentos, mas era uma equipe que jogava janeiro, fevereiro, março, abril, maio e acabou. Fechava o clube, no outro ano retomava, o investimento que era feito era no primeiro, ficava pagando, mas o que aconteceu com o 15 de novembro? Retornou às suas origens, ou seja, categorias amadoras apenas, e só em forma de clube social. E isso não pode acontecer. Nós estamos falando de uma modalidade que tem mídia, que tem comércio, que tem aporte financeiro também, e nós precisamos fazer essa manutenção desse processo, porque caso contrário, nós vamos ficar 10 anos e não vamos subir. Só vai conseguir subir num terceiro, num quarto, num quinto ano, a partir do momento que tu tenha passado pelo primeiro, aparado arestas, lambido feridas, como a gente fala, né? E a sequência do trabalho é essa. E aí quem tem que dar sequência, dar continuidade a isso, são comandantes, são aquelas chefias que estão ali, identificar as pessoas que fazem parte desse processo com poder decisório. E não é porque o Chiquinho está aqui, mas nós conversamos muito sobre isso, né, Vinícius? Nos tempos aí, o Chiquinho tem a alma esportiva, tem a camisa do Internacional vestida há muito tempo e conhece lá dentro E é um atleta que dentro do vestiário ele consegue passar para essa meninada muitas das coisas interessantes, até porque ninguém constrói uma carreira como ele construiu se ele não tivesse essa condição de processo, que também a carreira dele foi em processo. Então eu penso muito nisso. Futebol como processo, e como processo, continuidade, vai dar certo. Eu acho que, aliás, eu penso que evidentemente, o trabalho conduzido pelo Vinícius Munhoz veio, a gente tem, inclusive o Central do Esporte vai mostrar daqui a pouco, né, a análise das campanhas e tudo mais, e infelizmente, pelo segundo ano consecutivo, o Inter de Santa Maria fica exatamente a 2 jogos de subir, né, se tivesse vencido e tudo mais, só não vai disputar a decisão de novo, né, olha só que coincidência, só não vai disputar a decisão, e evidentemente que não era a decisão que o Inter de Santa Maria queria disputar, o Inter de Santa Maria queria o acesso. Eu ia dizer, né? Na verdade não são 2 jogos, os jogos foram necessários, se passasse dessa fase já estava... Eu até quando eu me refiro a isso, eu só não disputo as finais em relação ao campeonato todo, ou seja, sempre esteve presente em todas as rodadas. Né? Mas eu lanço até para os nossos convidados aqui também a seguinte situação. São 2 temporadas com o Vinícius Munhoz, né? Um trabalho que só o Vinícius Munhoz sabe e o grupo de jogadores também sabe o quanto é difícil chegar a esse momento, dadas todas as adversidades que todo mundo já conhece, todo mundo já sabe que o Inter de Santa Maria tem. Vem num processo de reconstrução, não só de imagem, mas até mesmo administrativamente, para tentar colocar as finanças em dia e tudo mais, e isso acaba fazendo diferença em momentos principalmente como esse, de mata-mata e tudo mais. Agora, eu gostaria de saber assim, o que está faltando? Porque por 2 temporadas quase chegou lá, né? Mostra-se, entende-se, que está faltando um pouquinho mais. Esse pouquinho mais, Vinícius, Dida, Chiquinho, ele está dentro do campo ou ele está fora do campo administrativamente, em termos de recursos, e daqui a pouco eu acredito que sim, mas em que mais? Porque está faltando só um pouco, sabe? Por 2 temporadas se mostrou isso. Falta só um pouco. Falta algo mais, um detalhe. Na opinião de vocês, qual é esse detalhe? Gereta, deixa eu pegar antes, porque de repente fica meio complicado para o Chico e para o professor falar. Eu acho que o fator primordial é recurso. E eu não estou dizendo com isso que o plantel que esteja ali não seja qualificado. Não é isso. Eu respondi uma pergunta em um determinado programa que eu participei essa semana aí, quando fizeram essa questionamento, por que não pegam jogadores do estado do Rio Grande do Sul, aquelas conversas assim. Aí eu respondo com outra pergunta, que eu acho que é interessante assim. Quais jogadores do estado do Rio Grande do Sul hoje se adequariam à folha de pagamento do Clube Internacional de Santa Maria? Volto a dizer, não é demérito aos dirigentes, porque eles estão fazendo o que podem. Tem uma folha paralela que eles estão, né, pagando dívidas ainda. Mas chega um determinado momento, se nós pararmos para pensar, o Pelotas que subiu, a dupla de zaga do Pelotas iniciou a série, o acesso lá no Pelotas, o volante que estava jogando iniciou, não, eles foram buscados, foi qualificado o plantel numa competição longa e no decorrer da competição tu precisa fazer um investimento, coisa que nós aqui em Santa Maria não temos esse potencial de investimento. Então fica muito difícil. Claro que o Vinícius e o Chiquinho gostariam de poder, num determinado momento, dizer, nossa equipe agora está qualificada e está evoluindo, e qualificar não é tirar aquilo que tem, é colocar alguma coisa a mais. Nós não conseguimos fazer isso por 2 anos consecutivos. Então, o nosso problema, eu volto a frisar, são recursos financeiros que nós não temos para fazer essa qualificação, até porque a montagem do processo, eu sei como é que funciona. Quando você entra
treinador senta com a dirigente, a primeira coisa que o cara diz, meu nosso potencial financeiro é esse, e aí tu vai pro telefone e tu vai, né, na base do convencimento, tu trata com alguns atletas num determinado período, dali a 15 dias eles ligam e dizem, professor, deu um problema aqui, o cara lá me ofereceu tanto, você vê, eu tenho família, tenho isso, aquilo. E é assim que funciona o processo. Sim. Né? Então, quando eu digo assim, que todos nós sabemos, tu colocas aí, todos nós sabemos isso que acontece, eu queria que não só soubéssemos, que tivéssemos entendimento dos porquês, até para evitar sempre aquela história, tá, né, e aí, e agora, por que não subiu esse ano? Está explicado. Nós vamos colocar aí uma folha de pagamento que inicia com valor, a folha do Pelotas iniciou com valor, finalizou, não vou dizer com o dobro, mas com no mínimo 70% a mais do que eles tinham iniciado. Por quê? Porque é um processo normal e natural. Nós estamos falando do futebol que exige isso. Como eles vão pagar as contas lá depois? Sei lá, o problema é deles. Mas eles fizeram esse investimento que nós não temos essa capacidade de fazer. Então ainda a gente se vale na competência de quem está lá dentro, comandando, como treinador, dos atletas que estão ali, da doação desses meninos que estão lá, que a gente tem que reconhecer isso. São meninos que vão estar, muitos deles estavam na vitrine agora e vão ser assediados. Eles vão sair daqui, eles não vão ficar aqui. Por quê? Porque claro que é natural que tu vai ter que melhorar um salário, melhorar as condições deles, porque eles são profissionais, estão buscando isso tudo. Então, desculpa ter me alongado aí, eu não, de maneira alguma. Que eu falo de quem já eu passou lá por aproveito, dentro, sabe inclusive, disso, a tua né? fala de antes do Vinícius e antes do Chiquinho, justamente para colocar. Eu vejo um pouquinho diferente só no seguinte sentido. Mesmo com essa falta, digamos, desse investimento, o time chegou aonde chegou. Então, será Ressalte a qualidade de quem... Exatamente. Né? Então, será que está só na questão do recurso? Qual seria o algo a mais, Vinícius e Chiquinho? Vocês que vivem o vestiário lá, vocês que passaram por todas essas rodadas, qual foi o algo a mais que esse ano ajudou em relação à mesma campanha do ano passado e quase de novo o Inter de Santa Maria chegou, mas não chegou? Eu não diria, talvez, Gereta, que falte, né? Sim. Eu sempre comento isso com os atletas, em algumas entrevistas também deixo isso claro, que nós também jogamos contra equipes que se preparam, né? E mais uma vez, tal qual foi em 2017, repetiu em 2018, talvez os dois maiores investimentos, junto com o Ipiranga, né, chegaram a essa fase, né, equipes que se estruturaram e mobilizaram recursos no sentido de acesso, né? O Internacional de Santa Maria pensa um pouco diferente, né, na sua forma de trabalhar. Primeiro, se ter uma ideia por trás do trabalho, de se jogar, né, depois contratações de jogadores que venham ao encontro dessa ideia, né, um período longo de preparação para poder dar conta, do ponto de vista prático, dessas ideias. E à medida que o período competitivo inicia, né, aí a gente faz a lapidação, as correções, muita análise do adversário e as coisas vão acontecendo ao natural, né? Essas equipes que investem mais já iniciam a competição sob pressão de acesso, né? Eu acho que foi assim com o Aimoré, com Pelotas, com o Ipiranga e o Inter de Santa Maria respeitando um processo, né, que sempre pensamos quando estruturamos o trabalho, pensou de forma diferente. Talvez nós tenhamos mais uma vez pelo segundo ano consecutivo uma das equipes mais jovens, né, da competição. E a gente sabe que em alguns momentos isso aí também faz a diferença, não na qualidade de jogo, né? Mas daqui a pouco numa tranquilidade para finalizar, numa maturidade competitiva, uma né? maturidade para um desafio de um jogo duro, né? Jogar com casa cheia, como foi lá em Pelotas, embora isso não tenha a ver com a qualidade, porque o Internacional de Santa Maria jogou de igual para igual com todas as equipes e, na minha opinião, por vezes melhor, em muitos momentos, né? Mas, às vezes, essa questão da maturidade, de ser decisivo em momentos importantes da competição, possa ter faltado, embora empenho, dedicação, qualidade, uma ideia de jogo. Hoje o Internacional de Santa Maria é conhecido por isso, por ter jogadores de qualidade na sua equipe, por ter uma forma muito definida de jogar, e é preciso ter paciência. Eu acho que é o natural, o processo acontecendo, esse acesso vem. Eu não diria que falte alguma coisa, eu acho que tem que ser respeitado o tempo, porque é importante também, quando se obter o acesso, ter uma estrutura por trás para que no ano seguinte não venha a ter o descenso, que experimente uma crescente, porque tanto a cidade de Santa Maria quanto o clube, né, tem muito potencial para isso, e mais ou menos assim que eu leio, eu faço a leitura do que aconteceu conosco e do que foi a divisão de acesso na participação do Internacional. Não que tenha faltado,
né? Mas o equilíbrio da competição e essas equipes que se prepararam melhor, duas equipes que investiram muito e se sabia disso, as melhores campanhas, né, da competição, entre as melhores, tiveram acesso e, na minha opinião, com muito mérito também. Eu vejo, né, aquilo que o Dida falou e que o Vinícius também falou, concordo plenamente em tudo isso que eles comentaram. Infelizmente a gente tem que justificar, né? Nós estávamos conversando eu e o Dida ali, né? Que quando se ganha a gente se comemora e quando se perde a gente tem que estar justificando algumas coisas. O doutor Evandro Mota diz isso, né? É. O futebol se explica ou se tem resultado. Ou se tem resultado. E eu vejo muito no ponto de vista a questão do investimento, cara. Porque o investimento ele pesa na hora da decisão. E foram equipes que investiram pesado. Você é um jogador experiente, rodou por várias equipes. Por que ele pesa? Diz para nós por quê. Ele pesa porque geralmente são jogadores que são contratados que já estão adaptados com decisões. E de repente muitos meninos que hoje vestem a nossa camisa ainda não tinham participado de decisões. E isso num certo período da partida ou da disputa do jogo, em certo momento ele pesa. E jogadores que já estão acostumados com a decisão, geralmente eles não erram, eles não falham. Não que os nossos meninos não sejam qualificados, como o Vinícius falou, são muito qualificados. Mas tu vai pegar a equipe do Aimoré, contratou jogadores que foram decisivos na reta final, nos jogos mais decisivos da competição. É o caso do Riantony, do Gramadense, que nos últimos 5 anos teve 4 acessos. Já passou pelo Inter de Santa Maria, inclusive. Entendeu? O Pelotas contratou o atacante que estava no Hugo Sanches, que foi decisivo no jogo contra nós aqui, dando uma assistência e fazendo um dos gols. E são jogadores que no momento decisivo eles não erram. E isso é um processo que o atleta ele vai aprendendo durante a trajetória da sua carreira. E eu acho que foi isso que os clubes que chegaram, né, nessa reta final fizeram diferente daquilo que nós não conseguimos realizar. Porque, não sei se o Dida ou o Vinícius concordam comigo, os 2 jogos contra o Pelotas nós somos superiores. Deixa eu chamar a atenção, deixa eu pegar um gancho aqui, por favor, vamos prestar atenção Essa nessa é a jogada. realidade. Aqui tá 0-0 o jogo ainda. Sim. E quando o diretor fala do detalhe, o que dizer desse detalhe? Uma jogada bonita como essa, frente a frente com o goleiro, o Internacional quase abre o placar. Eu vejo essa finalização, uma finalização não foi perfeita porque não foi gol. Porque o chute foi preciso. Eu comentando com os meninos, se ele erra o chute, ele tinha feito o gol. Ele pegou em cheio. Se ele pega mal na bola, de repente ele faz o gol. Então são os detalhes que às vezes você não consegue controlar. Não, é exatamente a isso que eu me refiro, Chiquinho. São detalhes que muitas vezes eu acho que não passam só pela questão financeira, Dida, não contrapondo aquilo que você colocou, entendeu, claro que Dida? não. Mas me parece que é um detalhezinho, uma coisa... E a gente vai ver na sequência uma jogada que eu estava no estádio nesse jogo e eu comemorei gol numa jogada que veio na sequência do gol do Pelotas, a bola não entrou, tá? Agora o primeiro ataque do Pelotas, 1-0. Outro detalhe aí, ó. Um lance bem detalhista. Depois eu perguntar ao Vinícius se foi lindo de impedimento ou se era marcação individual, o que deu errado nessa marcação, porque a gente viu que 2 jogadores do Pelotas subiram sozinhos. Essa jogada. O Jackson livra a marcação, chuta de esquerda. Eu gritei gol. Eu vi essa bola entrando, até hoje eu assisto o replay, acho que a bola entrou. Essa do Chiquinho também no começo do segundo tempo. Eu acho que foi mérito do goleiro, porque ele não viu a bola saindo do meu pé. Que defesa, né? É que tem uma coisa assim, gente, que é importante quando a gente começa a falar, né? A importância do aporte do recurso financeiro, ele está exatamente nisso que o Chico falou. Que sem determinado momento que vai trazer aquelas pessoas que têm a experiência. O que é experiência? Experiência não é o que te acontece. Experiência é o que tu faz com o que te acontece. Exatamente. Então, por vezes, tu já cometeu um erro que tu não vai cometer ele novamente. Como essa jogada da experiência do meia, o Hugo Sanches aqui, onde ele percebe que a defesa faz linha de impedimento e ele foi... E isso aconteceu num jogo no domingo pela manhã, contra o Santa Cruz, que nós estávamos com um jogador a menos. Teve uma situação que eu gosto de olhar o jogo ali na torcida. O jogador pega a bola e os caras do Santa Cruz começam a recuar para dar aquela assim, ó, toma a decisão. Para que o menino tome a decisão, ele precisa induzir o adversário a fazer o que ele não vai fazer para ele sair. Faltou o quê? Faltou essa situação, não foi possível, ele nem acertou o passe, nem conseguiu transpor a linha. É a tomada da decisão que quanto mais
vezes tu tiver passado por isso, tu faz diferencial. Sim. Tu faz a diferença. Perfeito. E isso quando a gente... vamos voltar lá para o tal do recurso do investimento. Perfeito. Porque tu vai buscar aquele jogador cirúrgico que vai tomar essa decisão. Né? O Riante não é muito melhor De forma do que alguma. os jogadores que nós temos. Né? De forma alguma. O Sérgio não é muito melhor do que os meninos que a gente está vendo aqui. Só que eles estão rodados. A bagagem, Já passaram né? por esse tipo de coisa. Questão da Quantas vezes bagagem. eles não entraram no vestiário depois, tomando dura, né? Eu vi em alguns jogos aqui, assim, uma coisa que o professor falava muito nos nossos encontros lá, da importância do Chico chegar, a fala com o jogador dentro do campo. Quantas vezes eu vi ele botar a mão no ombro do menino e falar, ele não está gritando, ele está explicando para ele, gesticulando para isso, aquilo. Porque isso precisa. Eles só vão amadurecer quando eles recebem essas informações. Dida. Né? E nós estamos falando de jogo, né? Só comentando uma situação aqui, o Vinícius deve saber também. Aconteceu uma situação na reta final agora. O próprio Cleverson, ele é meu amigo particular, assim. E ele é um jogador que ele não estava jogando. Só que chegou um certo momento que ele teve uma conversa com o treinador, por tudo aquilo que ele já vivenciou dentro do futebol, pelas conquistas que ele teve, que o treinador, tipo assim, vou ter que colocar esse cara para jogar. Tá na hora dele me ajudar. Porque ele ele me deu o cartão de visita. Claro. Ele entrou e resolveu a partida para nós. E nos 2 jogos finais ele foi titular e ele não vinha sendo utilizado. Não jogando. Mas só que é um jogador que tem bagagem e foi fundamental nos 2 jogos. Talvez então vocês colocariam que essa questão da experiência tenha sido um Da detalhe. vivência, A vivência, eu vejo- E a maturidade a experiência, a competitiva dele. maturidade, a Eu experiência. vejo também, né? são 16 jogos oficiais, né, disputados Sim. em 6 meses. Se nós pegarmos do ponto de vista quantitativo, é pouco, né, para se experimentar, para se ter uma maturidade competitiva. Aí se coloca 6 jogos treinos, que também se joga 45 minutos, se joga pouco tempo. Isso é pouco, né? Agora, em contrapartida, o Internacional de Santa Maria também pensa em investindo em jogadores mais jovens, podendo manter esses jogadores sob contrato por mais tempo, que esses jogadores possam vir a servir de recurso para o clube, né? Tudo isso é processo e está incluído. Então, também pensamos assim, quando conversamos com a direção, já que não tivemos grandes recursos, que a gente possa contratar jogadores com potencial para o clube fazer contrato e daqui a pouco gerar recursos também para o clube, né? São opções que se faz. Algumas equipes montam as suas equipes única e exclusivamente para obter o acesso, né? E depois os jogadores vão embora. Então é importante Começa tudo a zero. ter a continuidade também que o Chico falou, porque isso gera lucro ao clube se o clube souber conduzir isso. Ou vocês têm dúvida que o Jonathan Cabeça, que é um jogador de 21 anos, não vai ser assediado pelos clubes pela enormidade que Sim. jogou a competição. Sim. Né? Então isso também tem que ser pensado e eu particularmente quando me reúno com a diretoria também deixo isso claro. Agora tem a outra parte, que é o clube ter a capacidade de manter jogadores sob contrato, para depois emprestar, para poder fazer negociações. Nós temos, por exemplo, o Jardson, que veio do Mirassol. Quando fizemos o contato com o Mirassol já estendeu o contrato do menino, porque sabe que ele vai para a vitrine. Né? Então ele vai para uma vitrine, há o risco de perder o jogador, se estende o contrato, em alguma negociação gera recurso ao Mirassol. Né? Então é um planejamento que não é tão simples assim, é preciso se pensar em muitas situações, e eu acredito que o acesso esteja perto pelo trabalho que vem sendo realizado e também recursos provenientes de negociações com jogadores também, se o clube tiver, né, a capacidade de manter esses jogadores sob contrato e que o trabalho, principalmente, tenha a continuidade. Sabe o que eu penso também, Quintana, rapidinho? Não indo para o campo da superstição, mas indo, de certa forma, que se o Inter de Santa Maria, nessas 2 temporadas, tivesse jogado a segunda partida em casa, hoje nós poderíamos estar falando sobre histórias diferentes aqui. Mas porque e tu sabe, Rogério, nas 2 que... temporadas nós tivemos o Inter de Santa Maria jogando a primeira partida em casa e a segunda fora, né? E com resultados parecidos, iguais, né? E tanto que a gente pode ver que os 2 finalistas da divisão de acesso jogaram essa fase final sempre a segunda partida em casa. E esse é um ponto importante. No ano passado também, exato. O Fabiano Daitz, o treinador da Avenida, quando estávamos organizando ainda o elenco, a gente é normal conversar com treinadores, e ele comentava justamente isso, falou, Vinícius, se vocês conseguirem ter a possibilidade de decidir em casa, vocês têm uma vantagem importante, porque todo mundo que vai jogar em Santa Maria
vai para ir preparado para enfrentar a dificuldade. Né? Sim. E é uma realidade. Não, Isso 2007 foi assim, Chiquinho. Sim. 2007 foi assim, né? Comprovou isso, né? Então Só que na é época muito não era importante. mata-mata, era quadrangular. né? Era um quadrangular, mas provou que jogava octogonal. aqui. Octogonal, né? Octogonal final. Mas Isso. provou que jogando aqui o Inter de Santa Maria, né, fez o que fez em 2007. Eu acho que faltou o Chiquinho cobrar aquele escanteio de novo no primeiro pau, que aquela vez eu seria brincando, Chiquinho. Na verdade teve, né? O Diogo cabeceou pra fora. Tava até olhando o jogo, né, Vinícius? Olha aí. Mas brincadeiras à parte, por favor, Chiquinho. O interessante, sabe o que é? Depois o cara começa a analisar o jogo As circunstâncias, né, Chiquinho? mais frio, né? Mesmo diante de um contexto adverso, no segundo tempo nós perdendo por 1-0, nós tivemos as 3 chances que nós precisávamos para fazer os gols. É verdade, eu Tivemos- tava assistindo o jogo. Nós tivemos as 3 chances claras para fazer os 3 gols. E não fizemos. É isso que eu Então, acho. só que envolve uma série de fatores, cara. E eu acho isso a parte cruel do futebol. Porque o futebol é muito detalhe, né? A gente comenta muito, a gente brinca, se tu pegar qualquer decisão do campeonato, o se no futebol é muito curioso, né? Se tivesse acontecido tal coisa, a gente sabe que o se não existe, mas a gente pega a decisão do ano passado contra o São Luís de Juí, o Internacional vencia por 1-0, gol do Edu Gol, um golaço, um campo bastante barrado, tinha chovido, e teve um lance no finalzinho do jogo, cara a cara, eu não lembro O quem era o Ayrton. jogador, o Ayrton cara a cara com o goleiro. Parecido com esse que o Pelotas teve aqui em Santa Maria, né? Exato. Inclusive do mesmo lado. E o goleiro, sim, e o goleiro exatamente. fez a defesa, o 2-0 para o Internacional de Santa Maria ali, provavelmente o Internacional lá conseguiria resultado, porque o Inter lá poderia jogar segurando mais o resultado. Com 1-0 era muito pouco para o Internacional ficar segurando o jogo lá em Juí. Esse ano, novamente, a gente viu as chances, os lances, antes do Pelotas abrir o placar, e logo após o Pelotas abrir o placar, o Internacional criou novamente. O futebol é o detalhezinho, como Mas é ele um faz a jogo. diferença. É um jogo, né? Só que agora está viva na nossa memória, né? Mas o que fica para a história, o Pelotas subiu, e aí está aqui o treinador e o jogador dando explicações, explicando o si. Quando às vezes é um detalhezinho tão cruel que divide uma temporada. É porque né? existe a preparação coletiva, mas também ela existe a preparação individual. De que forma cada atleta está preparado individualmente para decidir um momento crucial da partida. Isso o cara não consegue controlar. Se bate muito nisso hoje em cima da inteligência emocional, né, do atleta. que tu Eu não consigo precisa tá controlar. preparado pra- Eu não consigo controlar a preparação do Vinícius. Tu diria que aquele grupo 2007 para esse 2017 e 18, o que fez a diferença foi justamente a experiência, porque aquele grupo, tu era um menino, mas não era tão jovem assim, né? Era o camisa 10 do time, mas tinha Ale Menezes, aquele grupo, tinha o Cirilo. Eu era um dos mais jovens. Imagina, com 26 anos, tu era um dos mais, a média idade do time hoje era quanto, Vinícius? Com a chegada do George aumentou um pouco, mas ficou ao longo da competição 23 anos, 22, 23 anos. Essa foi a diferença? Faz diferença. Eu acredito que E eu acho que a forma daquele ano também foi diferenciada por um campeonato. Por não ser mata-mata. E aí porque eu acho que se fosse no mata-mata, pela experiência, passava por cima também. Porque isso ia pesar, naquele período pesaria. Entendeu? E lá era É que pontos nós estamos falando corridos, de né? si, né? Lá era pontos corridos. É. Eram 14 jogos e subiu os 2 melhores. Eu tenho uma provocação para fazer o Chiquinho em relação à torcida em seguida. Eu vou deixar essa Entendeu? pergunta daqui a pouco, mas eu queria estender a vocês. O campeonato mata-mata é diferente. É outro né, cara? campeonato. É outro, é Campeonato. totalmente A fase- diferente. a Não fase dá classi- tempo de recuperar. Exatamente. Uma E a fase bobeira, classificatória é uma característica de competição, depois se inicia uma outra. Há o regulamento que amarra muitas vezes também a questão de abrir o time, né? Nós conversamos, analisamos muito o jogo, né, Chico? Aqui, o primeiro jogo contra o Pelotas aqui, diante do que produzimos no primeiro tempo, e estando em desvantagem no placar, em algum momento da partida teríamos que ir em busca do gol. Claro. Né? Mas a partir do momento que tu toma um segundo gol, aumenta muito mais a dificuldade. Né? Então, isso também joga, também é necessário ter uma atenção muito especial para isso. E como, né, desculpa ter que cortar, mas como tu vai explicar para um torcedor, para toda a mídia que trabalha, que tu tá perdendo um jogo 1-0 em casa, é melhor tu perder 1-0, tu não ter expor Exatamente. tanto que tu for para lá no saldo qualificado, se tu fizer 1-0 lá, tá tudo igual, vamos de novo pros pênaltis. Aí Explica não, pro direito, aí porque tu abre, já né? ele já Aí derrubou o tu Vinícius abre, umas vai 2 tomar vezes o aqui no segundo, programa. tchau. Então é complicado Mas, isso, né? eu- Desculpa, Bruno. Não, por favor, eu brinco direto que uma vez ele comentou em relação à estreia do Internacional ano passado contra o Aimoré, que perdeu 3-0, e tinha um treinador famoso que tem uma relação internacional livre no mercado, e o diretor
será que vai ter a pressão em cima do Vinícius? Era uma possibilidade, né? Existia um zoom de bastidor, né? De bastidores, né? Mas deixa eu estender para Mas sou admirador muito do trabalho do Em cima Vinícius, do que vocês estão falando, eu acho muito interessante. Vocês acham que existe a maturidade de diretoria e da cidade, e vou incluir a imprensa direta, e eu gostei da resposta de vocês, para esse projeto a longo prazo, que esse é o ideal. É o ideal que se crie uma estrutura, uma base. De cara, assim, eu não fico em cima do muro, eu tenho que chegar e bater mesmo. Vamos, Dito. Eu estou dizendo assim, há muito tempo futebol brasileiro, tá? Não vamos ficar no assim. Futebol brasileiro evoluiu na preparação física, as pessoas estão estudando, se qualificando. Evoluiu nos treinamentos, as pessoas estão estudando, se qualificando. Evoluiu na área médica, na área da fisioterapia. Não evoluiu na parte esportiva, no jornalismo esportivo e no trabalho de dirigentes esportivos. Na gestão, né? Na gestão em si. Eu vou pular os dois, eu pro Gereta, ele cutucou a nossa área. Não, mas porque assim, ó, se tu parar, vou de novo, não tinha nenhum de vocês participando, mas eu ainda comentei. O professor Vinícius respondeu para 7 ou 8 profissionais, no final, a mesma pergunta, numa coletiva. Por que isso? Por que isso? Por que isso? Está frustrado. Se eu já fiz a primeira pergunta, o professor Vinícius está frustrado, ele já respondeu que não fica o sentimento, aquilo assim. Então é melhor tu grava a primeira vez e só, ouve isso aqui. E tu está ouvindo isso todo momento. A todo momento tu pergunta, tu vê que não há uma evolução. E eu vou sair aqui da cidade. Por que caiu fora, Vinícius? Eu vou sair aqui da cidade porque eu vi uma pergunta que foi feita para o treinador Jair Ventura, depois do jogo do Santos, que perguntaram para ele o que ele achava, depois do jogo do Grêmio, o que ele achava que o Inter deveria fazer no Grenal para não tomar, já que ele tinha detectado algumas coisas. Aí a resposta dele, o Internacional que o Odair cuide, que eu cuido. Isso é o tipo de pergunta que tu vai fazer para um pós-jogo para um profissional. Então eu estou falando assim, e eu sou bastante crítico nisso, porque, você sabe, por vezes eu ando falando, nós temos que tudo conhecer... Tudo bem, não vai ter que convidar mais, não há problema, né? Nós temos que conhecer o que é o modelo de jogo, que ninguém sabe o que é modelo de jogo, se confunde modelo com filosofia, se confunde uma série de coisas e por vezes se aperta um profissional, em 5 minutos ele tem que responder e ele fica sendo julgado. Eu vou pegar uma carona contigo. Então isso é muito nefasto para o esporte e eu acho assim, covarde até com um profissional que ele vai ter que vir explicar e depois tu fica falando em cima do que ele disse, por vezes sem ter entendido, nós estamos falando. Aqui ninguém está falando mal de um processo esportivo, que nós estamos fazendo constatações. Né, mas acho que o Dida nesse ponto... desculpa, vamos de novo. Não, mas acho que o Dida tem razão e acho que a gente tem que entrar depois nessa questão da maturidade. Se tem como fazer esse projeto a longo prazo para se criar uma estrutura, em termos desde a imprensa, diretoria e a cidade. E depois eu vou provocar o Chiquinho em relação à questão da torcida. Mas eu acho realmente, ele até acompanhando, a imprensa ele é muito... volúvel ao momento. Por exemplo, se classifica o Vinícius Munhoz agora o melhor treinador do interior do Rio Grande do Sul. Ou daqui a pouco parte da imprensa está dizendo que nem serve mais para o Internacional porque por 2 anos consecutivos não conseguiu subir. Então, em cima de um detalhe de um jogo por Se é para falar mal de jornalista, não vou deixar o senhor falar. Deixa eu só pegar uma coisa assim. Tu sabe que tem determinado momento de uma competição em que há a necessidade de uma blindagem dos atletas. Isso nós estamos falando de preparação de atletas. Aí nessas últimas rodadas nós vamos fazer assim, nós vamos... Precisa fechar um treinamento, porque tem coisas que tu não... Aí faz isso. Mascarado, fechou o último treinamento. Que já está marrento o Vinícius. Sabe? Estão inventando coisas que não se dão conta, por vezes. Não perguntam antes por que acontece isso. E isso, se tu tiver preparado, se tu estudar, tu sabe por que faz isso. Tu vai treinar uma bola parada lá, e se sabe que alguém em algum momento comenta, o fulano, a bola lá, o Chiquinho mete ali, porque na terceira ele vai meter no outro lado, porque o cara vai vir, balança assim. Isso chega. Né? Então o Tite pode fechar porque é seleção brasileira, o Renato pode fechar porque é Grêmio, mas o Vinícius não pode fechar porque é o Inter SM. Que tu acha de ter então, são essas diferenças assim que por vezes a minha opinião em relação a essa questão da imprensa, Dida, vou saindo não. É até certo ponto, assim... Ele é mais corporativista que eu. É um pouco delicado muitas vezes a gente opinar, porque a gente está falando de um profissional que trabalha no nosso meio e daqui a pouco a gente pode permear uma questão um pouco antiética, né? Mas eu posso falar por mim. Eu falo por mim isso, né? Não posso falar por ele, Quintana, que também é jornalista esportivo e tudo mais. Posso falar por mim. Eu procuro sempre ter aquela linha tênue entre trabalhar o jornalismo esportivo
com a razão de um lado e com a emoção do outro. Quando eu estou trabalhando, eu sou profissional, eu tenho de levar com a razão. E aí eu pego o exemplo do José Alberto Andrade, da Rádio Gaúcha, né, que eu acho um excelente jornalista e que ele tem um relacionamento até pessoal com muitas pessoas do meio esportivo gaúcho. E se você observar quando ele faz perguntas para o Odair Hellmann ou para o Renato Gaúcho, ele tem uma maneira de fazer a pergunta onde fica bem explícito que ele tem uma intimidade com aquele profissional, mas que ele está fazendo uma pergunta profissional para o torcedor que está ouvindo e para o torcedor entender. Então eu acho que muitas vezes é isso que falta. Quando o cara vai para a linha da emoção e ele com o microfone na mão, ele tem a emoção junto, bom, aí a gente, né, vai ao encontro, Chiquinho, daquilo que você falava, do momento decisivo, do cara estar cara a cara com o gol e ter processos, ter vivências daquilo ali. Né? Eu acho que aí a gente corre o risco, se a pessoa não tem uma vivência, ela pode ir por uma linha tênue da emoção e automaticamente eu gostaria ter um problema. de acrescentar, Rogério, é isso que tu está dizendo, para a questão de que isso não é exclusividade, obviamente, aqui de Santa Maria. Né? A gente que teve a oportunidade de andar, a gente vê que isso é um problema, eu não diria problema, é uma característica, né, marcante da nossa cultura, isso está presente. Né? E para que mudanças possam acontecer no sentido de aumentar a qualidade, talvez, da informação, da pergunta, o que seja, né, é preciso também passar por um processo. Né? E aí, usando o exemplo de Santa Maria, o jogo contra o Pelotas, a equipe é derrotada dentro de casa, ao término do jogo, o torcedor aplaude. Por quê? Porque hoje está se criando uma nova cultura de que o futebol na divisão de acesso não precisa ser jogado apenas da forma como conhecemos, né? Que é jogar por segunda bola, com ligação direta. Também é possível se jogar de outra forma. Né? Embora a gente saiba que no futebol se ganhe de todas as formas. Eu canso de dizer isso ao grupo de atletas. Né? Então isso também é uma mudança de cultura. O que nós não podemos, o que não pode acontecer, na minha opinião, e eu particularmente sou muito cuidadoso no trato com isso, é nós pegarmos, por exemplo, como o bebê recém-nascido que está aprendendo a se alimentar. Onde a gente pega a papinha e tenta empurrar goela abaixo dele, né? Uma situação que tem que ser construída, que tem que ser adaptada. Eu vejo, na nossa realidade aqui do Inter de Santa Maria, muitos passos já foram dados. E agora se faz necessário a continuidade dessa caminhada. Né? Se qualificar o trabalho, eu tenho certeza que a imprensa já está atenta, porque também sou próximo de vocês e vejo a preocupação em conversas informais que vocês queiram saber como é que treina, e isso também faz parte. Porque provavelmente os profissionais que passaram por aqui, às vezes não despertavam o interesse de saber o que é um modelo de jogo, por exemplo, né? Que hoje é muito utilizado pelos treinadores e as equipes que são competitivas fazem muito bem o uso disso. Mas quem é os profissionais que falam disso? E quando se começa a falar, aumenta a exigência e tenho certeza que os jornalistas vão ver, o que é esse tal de modelo de jogo? Deixa eu estudar, deixa eu saber. Então acho que é uma troca, né? A exigência na linguagem de nós profissionais estimula a imprensa em busca. Eu tenho profissionais que convivem comigo no dia a dia que estão ali nos treinamentos que dizem para mim, Vini, eu estou em busca de conhecimento, estou fazendo curso tal, estou querendo entender aquilo que tu falou assim, estou querendo entender aquilo que tu falou assado. Então esse processo, eu acho que ele tem que ser respeitado, né? Como o Dida falou, nós que estamos envolvidos no dia a dia de campo, estamos nos preparando, é uma obrigação, porque dependemos do desempenho e isso encerra uma preparação enorme para poder estar ali, mas eu vejo também o entorno, talvez a passos mais lentos e não na proporção da nossa expectativa, mas também vem acontecendo. E eu não tenho dúvidas, cara, que a continuidade desse trabalho em Santa Maria ou a continuidade a nível de Brasil com essas percepções, eu particularmente torço muito para o Tite, e para a seleção brasileira, porque vejo nesses profissionais que estão à frente da seleção o início de um movimento realizado de uma maneira adequada. Eu tive acesso a uma entrevista coletiva do Edu Gaspar, antes da viagem para a preparação em Londres lá, e para a ida para a Rússia, onde ele dizia, antes de resultado, não exatamente com essas palavras, antes de resultado temos a preocupação com o legado. Porque assim também se faz o trabalho de futebol, a partir de legado. E não só com esse pensamento de resultado. Porque o resultado hoje ele não vem.
Mas não significa que a continuidade do trabalho ele não venha E logo não a significa seguir. que o trabalho feito não tenha sido... Exatamente. Se a gente Então, pegar, esse se a gente pegar processo, um eu acho que gancho tem que ser respeitado. em relação a essa questão da imprensa, professor Dida, e eu deixar bem claro para o telespectador que eu estava brincando, professor Dida, a gente claro. tem muito carinho por ele, é só fazer um... Até porque eu acho que a gente pode sim, Geraldo, fazer uma crítica num contexto E é uma nacional. crítica, é uma E crítica. não no contexto, não diz respeito a Santa Maria exclusivamente, Sim. como o professor Vinícius colocou. Levou para a emoção, a situação complicou A gente muito, sabe? poderia pegar vários cases, por exemplo, a Copa do Mundo 2014. O Brasil já tinha ganho a Copa antes de começar. Segundo a nossa imprensa, a grande imprensa nacional, o Brasil já tinha ganho a Copa 2014. O Fábio Carrilho, ano passado, deveria ser demitido no Campeonato Paulista. Exatamente. E o Corinthians foi campeão com ele. Então, eu acho que a imprensa, sim, porque ela tem o poder, Gereta, de formar opinião. A gente tem, às vezes, a questão da pressão da torcida, muitas vezes ela começa pela imprensa. A imprensa, um especialista fala, tem uma fala bonita, tem um bom vocabulário, parece entender do assunto ou não conhece o bastidor, dependendo da fala, movimenta, incentiva a torcida, daqui a pouco até mesmo a ter uma situação negativa. Que é a questão da emoção que eu coloco. Que eu acho que a gente é tem... um cuidado. É importante ter um pouco de responsabilidade. E essa questão da gente ter essa crítica, e eu faço essa crítica a mim justamente para tentar entender algumas evoluções. O próprio basquete, se a gente olhar dos anos 90 para agora, mudou muito a forma de jogar. A gente tem que evoluir, a gente não tem que pensar no saudosismo de como era nos anos 90, na época do Oscar, na época do Pipoca, ou na época do Michael Jordan. Mudou. O basquete hoje é outro. A gente tem que buscar essa evolução também por parte da imprensa, porque é muito fácil para nós comentar o resultado. O Internacional perdeu, a gente fala, faltou tal coisa, o Internacional meio, não sei o quê, Mas a gente tem que buscar um pouquinho essa evolução também. Eu acho que é importante essa autocrítica. Quintana, eu vou ter que me redimir, não redimir não, eu vou fazer uma constatação também, porque nós falamos no contexto do jornalismo esportivo brasileiro e que cai aqui. Mas assim, eu preciso salientar um trabalho que é desenvolvido muito fortemente pelo professor Gilson Piber, a disciplina de jornalismo esportivo, Correto. que não é porque ele me chama quase que todos os anos para eu vir falar com a turma dele Um sobre abraço isso. ao professor Gilson Piber, está fazendo falta no programa aqui. Grande Por parceiro. quê? Por quê? Porque ele joga um tema e deixa bem à vontade para chegar e dizer quantas e quantas vezes tem que mudar a temática, porque os alunos, os acadêmicos estão fazendo questionamentos e a gente sempre tenta insistir, mostrar o que é sistema de jogo, o modelo de jogo, né, essas diferenças, e por vezes o pessoal me pergunta depois, ele fica pedindo material de apoio, de coisa para poder dar uma olhadinha, para fazer esse tipo de coisa. Então, é essa interação, e eu estou dizendo, eu não sei, não sou o dono da verdade, eu não sei tudo de futebol, mas a gente sabe algumas coisas que pode ajudar para que busque-se qualificação, até para fazer essas perguntas, ter um entendimento melhor. Porque o Brasil tem uma coisa assim, ó, na Copa de 90, todo mundo achava maravilhoso o que o Lazarani estava colocando lá, né? Eu estava colocando o sistema 3-5-2, era obsoleto na Europa. Eles não estavam jogando mais no 3-5-2. Aí nós começamos, todo mundo falando em linha D4, sabe as diferenças das linhas D4 que tem a nível sul-americano, a nível europeu, a nível brasileiro, que é totalmente diferente da linha D4 dos outros. Aí hoje está todo mundo maravilhado com as linhas D5 que estão sendo feitas. Vamos olhar a Copa do Mundo agora, que talvez a gente vai falar. Vamos olhar a Copa do Mundo, vai ver quem é que está jogando com linha D5. Tá quase todo mundo utilizando 3 defensores lá atrás. E o time está saindo. E essa coisa chega no Brasil, parece-me que chega sempre depois, né? Aí nós vamos lançar a mão de uma coisa que já está obsoleta para quem trabalha. A quem compete fazer essa leitura? Claro, quem trabalha no meio da bola tem obrigação disso, mas quem vai passar essa informação também tem que fazer. Né? E por isso que às vezes eu ainda falava, às vezes é importante a vivência de um atleta, de um ex-jogador num grupo, para que ele fale essas coisas, para que a pessoa comece a fazer. E eu volto a dizer, a disciplina de jornalismo esportivo, ela é importantíssima, e da forma como o professor Gilson conduz, é maravilhoso, porque ele dá oportunidade, o professor Vinícius já veio, o professor Thiago Nunes já esteve aqui, as pessoas que estão ali, que vêm e conversam, para abrir. Então, assim, ó, não estou falando que apenas em Santa Maria acontece isso. Santa Maria está muito menos agora, mas isso é uma coisa a nível Estado, nível de Brasil, e há uma necessidade, assim como nós falamos sobre gestão esportiva também. Né? Então, isso é um processo, né, prof? E a propósito disso, né, é importante também que há a figura do treinador, mas há a figura também do educador. Eu vejo que muitos treinadores agora começaram a inaugurar também essa figura. E aí eu volto também ao Tite, que fez questão da conquista do Campeonato Brasileiro, da última dele como treinador do Corinthians, ele dizendo numa entrevista que antes de treinador ele é um educador.
E nós temos que despertar como educadores que somos, inclusive isso, aprendi em muitos momentos em vivências com o Dida, o qual eu sou grato a ele, né, por ter me proporcionado lá os primeiros passos. Eu costumo dizer e digo para todos, eu tive uma escola boa de educadores, que me educaram, né, lá no meu início, e só eu sei o quanto isso é importante hoje para mim. E hoje me sinto também com essa responsabilidade. E eu acho que quanto mais o treinador se prepara, quanto mais formação é exigida, mais esse caráter educativo está presente, e o caráter educativo também, ele vai nos mostrando um direcionamento, né? Eu volto à tua fala, Quintana, desses jornalistas que avaliaram o Carille, que queriam a saída do Carille, né? E aí diante de um trabalho realizado, e não pelo título conquistado por ele, mas por todo um trabalho e toda uma construção. Como que está a opinião desses jornalistas agora, a partir do que eles visualizaram? Não digo que vai mudar totalmente a sua opinião, mas já vai fazer pensar diferente. E apenas isso já é uma evolução, né? Leva tempo, Processo, leva. né? É um processo. Vai levar tempo? Vai. Mas já começa a se mudar as lentes de situações que eram definitivas antes. Ah, não ganhou no início, não vai ganhar depois, então tira o cara. Então, acho que a educação está cada vez mais presente. Nós, treinadores, temos essa função também, né? Esse caráter educativo, e se respeitar o processo e uma construção que é feita, né, a partir da capacidade de diferentes profissionais dentro desse processo aí que envolve o futebol. Maravilha, eu falei que tinha uma provocação com o Chiquinho ainda nesse bloco, né? Nós estamos querendo desviar, Chiquinho, mas não dá. Estão até blindando, mas não vai dar. Eu fico acompanhando o reloginho ali, a gente está com alguns minutos finais desse bloco já em seguidinho, a gente tem que encerrar, porque a gente ainda tem que falar do Santa Maria Soldiers rapidinho e também do futsal. Tem novidade na Série Bronze do União Independente. Mas antes, Chiquinho, no último jogo do Internacional e Pelotas, estádio Presidente Vargas lotado. Eu estava lá no meio da torcida acompanhando o jogo, torcendo também para que o Internacional conseguisse esse acesso, mas me ficou evidente uma situação. Em primeiro lugar, a torcida do Pelotas fez muito mais barulho do que a torcida do Internacional Santa Maria durante o jogo. A gente já sabe que, geralmente, a torcida organizada, ela canta o jogo inteiro, empurra, e a que veio do Pelotas era a torcida organizada deles, e geralmente quando o aglomerado se junta, ou aliás, o aglomerado já é junto, mas quando a torcida está junto, ela faz mais barulho que uma torcida dissipada. Isso é comum acontecer em vários estádios. Mas eu notei parte da torcida do Internacional de Santa Maria muito quieta durante o jogo, até fazendo alguma corneta, xingando algum jogador, com certo desconhecimento. O quanto isso influencia? A questão de não ter o estádio cheio na maioria dos jogos, o estádio lotado, e a questão do apoio incondicional, ou seja, aquele apoio durante todo o jogo. Pode até vaiar depois da partida, mas o apoio, porque a gente sabe que algumas equipes, como o caso do Pelotas, têm um apoio maior durante a competição. Na verdade, o torcedor ele é muito passional, né? E eu vivi momentos excepcionais aqui dentro do Inter de Santa Maria com a torcida a favor. E durante essa trajetória que nós vivemos nesses últimos 2 anos, até então a torcida estava um pouco adormecida por causa dos resultados dos anos anteriores. E querendo ou não, lá no fundo, até mesmo às vezes inconscientemente, por ter vivenciado momentos diversos e distintos a anos anteriores, o torcedor ele fica com um receio de se soltar mais. E será que esse ano vai dar? Será que esse ano é o ano do acesso? Será que esse ano é o ano da conquista? Então eu acredito que o torcedor, ele vendo que o resultado estava adverso, principalmente no jogo final, ele ficou com medo de se soltar e ficar frustrado como de repente ele deve estar agora. Entendeu? Mas isso, nesses últimos 2 anos, o Inter conseguiu resgatar. E aos poucos ele está conseguindo resgatar, fazer com que o estádio fique cheio novamente. E nós, atletas ali dentro, muitas vezes, nós percebemos isso. Tanto de uma forma favorável, como uma forma negativa. E é por isso que o professor Dida falou que nós, atletas, temos que saber nos adaptar a todas as situações que o torcedor vai nos transmitir. Sejam elas favoráveis ou negativas. Por isso nós temos que nos blindar. E cada um tem os seus recursos naturais para se blindar. Entendeu? Mas eu acredito que em nenhum momento a torcida, pelo menos eu não vi. Tu estava ali no meio dos torcedores, de repente eles podem ter xingado. Mas é aquela corneta individual, não chega a ser um movimento não percebi. em grupo, né? Muito pelo contrário. Eu vi situações que eu nunca vi acontecer aqui no Inter, Dida. No começo da competição, o que a torcida fazia? Não, recua pro goleiro a bola, transfere lá pro centroavante.
dá o chutão. E nesse jogo do Pelotas eles falavam ao contrário. Quando nós estávamos dando chutão, eles falavam, fica com a bola. Então o torcedor, às vezes, ele é um ser humano assim que tu Aqui a gente tem a constatação aquela de que o jogador diz, não, nós vamos jogar na casa do adversário. Não, a torcida fica do lado de fora, a torcida não vai influenciar. O Chiquinho tá dando um relato impressionante aqui, ele tá dizendo que o jogador escuta assim o que a torcida faz dentro do gramado. Mas eu, Chiquinho, só que tu tem que ter um equilíbrio. O cara pode estar a 30, 40 metros e escuta. Mas só para finalizar, escuta a torcida também, entendeu? Só para finalizar esse questionamento, é porque eu tenho que chamar umas telas ainda do assunto. Mas era em torno de 6 mil pessoas contra o Pelotas. Né? Se o estádio inteiro apoiasse e calasse a torcida do Pelotas, faria alguma diferença? É nesse sentido também a provocação. Olha... Em termos de cantar, de gritar o tempo todo, isso faz diferença para o jogador? Depende muito. O atleta dentro do campo ele tem sensações diferentes daquilo que o torcedor tem. O atleta ele é um ser humano diferente, cara. Ele tem sensações ali dentro do campo que ele tem que ficar naquela linha ali que nem tu falou, tênue, entre a razão e a emoção. E se tu conseguir manter o equilíbrio, tu consegue tomar as melhores decisões. Então por isso que, claro que quando a torcida ela está incentivando ao máximo e aquele calor humano tu permite ele ser transmitido para ti, tu consegue muitas vezes levar o resultado na emoção. Só que isso não é o mais importante, cara. Tu tem que ter o controle e a razão de todos os movimentos que tu vai fazer dentro do campo para tomar as decisões certas. Por isso que às vezes a torcida vai ou ela aplaude, tu tem que estar muitas vezes inerte a esses sons. Entendeu? Para ti poder fazer as melhores coisas. Às vezes isso atrapalha. Tu vê como faz diferença? Às vezes o apoio da torcida ele te traz uma autoconfiança muito excessiva que às vezes tu faz as coisas desleixado, achando que as coisas vão acontecer ao natural. E as coisas dentro do campo às vezes são diferentes. Interessante a voz das experiências. O menino muito jovem, a pressão faz diferença. E o que precisa? Vivência, né? Se eu conheço o Marcelo lá em cima, ele deve estar irritadíssimo comigo, porque eu já estourei esse primeiro bloco, a gente tem o segundo bloco ainda para falar da Copa do Mundo. Eu vou agradecer a presença dos dois, mas antes, vamos rodar rapidinho as telas com as campanhas 2018 e 2017, só comparativo, para mostrar que esse trabalho de fato vem tendo regularidade. Em 2018 foram 18 partidas até essa fase semifinal, 8 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, 27 pontos, gols pró 21, gols contra 17, aproveitamento 50% na tampa, professor Vinícius. Em 2017, em contrapartida, a gente vai ver agora, que é uma campanha bastante parecida, 53% de aproveitamento. Apenas 2 pontos a mais conquistados, ou seja, muito parecido com a questão que tomou um pouquinho mais de gol. Em 2017, 23 gols contra, e fez mais gols também. Ou seja, uma campanha, mas em termos de aproveitamento muito semelhante. Mostra o equilíbrio e uma certa regularidade. Para a gente encerrar da Internacional, eu convido vocês a permanecerem nesse primeiro bloco para a gente falar de Soldiers e futsal rapidamente, mas o que vocês desejam para 2019? Chiquinho já nos disse que pretende completar os 20 anos de carreira, jogar mais uma divisão de acesso, tem como projeto subir o Internacional de Santa Maria. Vinícius Munhoz, estendo os dois essa pergunta, o que vocês imaginam para a próxima temporada? Eu imagino e espero continuidade, não só minha, mas também como do professor, porque eu estava relatando com ele, Vinícius, na minha opinião, sem jogar confete, sem demagogia nenhuma, o Inter de Santa Maria perdendo o Vinícius hoje vai retroceder. Hoje. Se o Inter de Santa Maria perder o Vinícius hoje, ele vai retroceder. E eu quero participar desse acesso, cara. Entendeu? Eu quero que o clube dispute a copinha nesse ano. Eu quero que mantenha a base dos jogadores. Eu quero que mantenha o trabalho. Eu quero jogar ainda o ano que vem. Porque tá tão perto, cara. São detalhes que faltam para que esse time alcance o objetivo final, que é estar na primeira divisão, que é disputar um campeonato nacional. Então esse é o meu ideal para o ano de 2019 e ainda nesse ano de 2018. Vinícius. Eu também não vou jogar confete, né? E a gente sabe como é que funciona o futebol. Não vou jogar confete no Chiquinho aqui também, mas no funcionamento do futebol normalmente recai sobre o treinador quando se tem méritos assim, né? Como eu considero que foi esse trabalho em 2018 também. E quando se perde também se fala do treinador. Mas a realidade é que eu tenho meu trabalho muito facilitado, Quintana, pelo grupo de trabalho que temos, pelo grupo de jogadores, né? Eu já comentei com o Chico isso individualmente, por isso me sinto à vontade de falar publicamente.
Só para citar um exemplo, nós estávamos treinando no campo e aí um determinado atleta do nosso elenco, eu percebendo a falta de entrega desse jogador momentânea ali, né, início ainda do trabalho, esse atleta não percebendo como é que era a forma de trabalhar, e eu, diante daquilo, como treinador que sou, atento aos detalhes, parei a atividade. E cobrei incisivamente esse atleta, porque eu tinha um outro atleta de 37 anos, 36 anos, extremamente dedicado à atividade, percebendo tudo, e esse atleta, não precisa nem dizer quem era, o de 36 anos, né? O Chiquinho ali, muito empenhado com a atividade, e um menino não tão empenhado. Eu parei a atividade, fiz uma cobrança forte em cima desse atleta, porque o futebol que aprendi, por exemplo, com o professor Dida, lá no meu início, era de que os jogadores mais jovens se empenham mais do que aqueles que já construíram uma carreira, né? E o Chiquinho, nessa atividade, tanto quanto em muitas outras ao longo desse trabalho, se posiciona exatamente assim, né? Além de toda a sua qualidade, sua capacidade como jogador, que isso aí é incontestável, o Chiquinho eu digo que é um membro da comissão técnica no meio dos jogadores, dos atletas. E isso, né, Dida, só a gente sabe o quanto facilita a nossa ação. Eu falo do Chiquinho porque é um cara que se destaca muito nesse sentido, mas nós temos outros jogadores dentro do elenco que também fazem assim. E quando se faz a montagem de um elenco, a gente sabe da dificuldade que é de fazer esse casamento das individualidades, das diferenças que se tem, né? E o que eu quero dizer, resumindo, é que tenho o meu trabalho muito facilitado como treinador, com o grupo de trabalho que tenho, com os atletas que tenho, né? Em momento algum tivemos algum tipo de problema no andamento do trabalho, nada. Todos imbuídos de treinar, de se preparar, sabendo o que vieram buscar em Santa Maria, e isso repercute também na minha atuação como treinador, numa facilidade da minha atuação, embora a gente saiba que sempre recai sobre o treinador, né? O sucesso, porque o Vinícius, mas eu faço questão de dividir isso, porque assim é, na realidade, dividir com um grupo de atletas, com a minha comissão técnica, muito capaz, e aí também quero fazer uma consideração que tenho meninos também na minha comissão técnica iniciando uma carreira, né? Dei a oportunidade a eles, porque lá em 1999, em 2000, eu tive um profissional que está sentado ao meu lado, e faço questão de falar isso publicamente, que fez o mesmo por mim. E aquela imagem lá ficou guardada na minha lembrança, e quando tive a oportunidade em 2 anos seguidos aqui, fiz o mesmo com esses profissionais, que deram conta do recado, e hoje tenho certeza que assim como os atletas saem do trabalho de uma maneira diferente, com um crescimento profissional, porque assim acredito que tem que ser. Então o que colhemos nessas 2 temporadas, e mais recentemente na temporada de 2018, é fruto de um trabalho em conjunto. Direção do clube, parceira em todos os momentos. Em todos os momentos. O presidente Melo, que é a referência por ser o presidente, oferecendo todas as condições, né? Diretoria de futebol. Hoje o Internacional de Santa Maria tem tudo, Chico, me ajuda aqui, tudo sanado em termos financeiros, em termos de condições de acordo com a limitação que o clube tem, né? Talvez a estrutura não seja a melhor, a gente sabe disso, mas dentro dessas condições que o clube tem, foi nos oferecido o máximo, né? Então todas essas pessoas fizeram acontecer, e eu faço questão, né, de compartilhar com todos, e talvez na figura do Chiquinho aqui representando o grupo de atletas, eu acho que simboliza também muito do que foi esse trabalho, pela conduta, pela capacidade, e torço, Chico, também pela tua permanência, a tua continuidade, porque o Internacional de Santa Maria precisa, cara, de uma pessoa como tu para dar andamento nesse processo, pela tua capacidade, pelo cidadão que tu é, né? Te parabenizo também pela tua carreira e pela pessoa que tu é. Tu enrolando onde tu, Vinícius? Vai estar em 2019 ou não? Pretende, pelo menos? Quintana, nós precisamos conversar com a direção. Eu confesso que preciso dar uma descansada, tenho que ver a Antônia, minha filha, que faz um tempo que não consigo ver, dar uma descansada, né? Pensar com calma e ver o posicionamento da diretoria, né? Não vamos externar nada aí publicamente antes de nos reunir com o departamento de futebol, com a direção, porque eu acho que assim, né, a maneira mais adequada de se fazer, né? E assim que tivermos as definições, obviamente vocês já vão ficar sabendo na sequência, né, do prosseguimento do trabalho, né, e da minha permanência ou não.
Como a gente já estourou em muito esse bloco, eu vou deixar o futsal e o Santa Maria Soldiers para o início do próximo bloco, que a gente vai falar especialmente da Copa do Mundo, que eu preciso agradecer a presença e a participação. Poxa, Chiquinho, fazia tempo que a gente queria te trazer aqui. Muito obrigado pela tua presença. Eu agradeço, cara. E a gente espera, eu vou falar por todos, mas vocês podem, por favor, complementar, estão em casa, né? Nós desejamos com certeza vê-los em 2019 no Internacional de Santa Maria e aqui conosco também no Central do Esporte, né? Eu só queria fazer uma ressalva. Hoje, se tu for lá no estádio e perguntar para qualquer atleta se eles querem sair do Inter, tu vai ouvir a resposta. Ninguém quer sair. Que legal, meu senhor Dida. Futebol, né? Magia. E a competência dos amigos aqui que... Santa Maria, eu acho que tem que agradecer, parabenizar o trabalho dele, mas principalmente E hoje, né, agradecer por isso, né? Porque o que eles estão fazendo pelo esporte é fantástico. eu falei após o... Rapidinho, se dá para falar. Claro, claro. Após o término do jogo do Pelotas, lá eu falei no vestiário. Eu vou completar 20 anos de carreira, cara. E eu nunca participei de um elenco que jogasse o futebol que o Inter Santa Maria jogou. Mesmo jogando mais de 10 gauchões, mais de 10 divisão de acesso, o nível de atuação que o Inter teve nesse ano de 2018. Em nenhum momento. Porque é algo novo que está acontecendo no estado, cara. Essa filosofia de trabalho, sabe? Esse esquema de jogo, essa forma como o Vinícius desenvolve o trabalho no Inter Santa Maria, nenhum clube hoje faz isso. E os jogadores se adaptaram muito rápido, cara, mesmo num espaço curto de trabalho. Muito rápido. Muito rápido. E isso é difícil, cara. De repente, por isso que ainda a gente não alcançou o objetivo. Porque quando se tem mudança, se leva um tempo ainda para alcançar algo novo, cara. E essa filosofia é apenas há 2 anos, dentro desses 20 anos que eu jogo futebol. Eu vivi 2 anos somente isso. Imagina se eu experimentar 3, 4 anos. Tu acha que não vou alcançar o objetivo? Com certeza vou. Nós teríamos o Chiquinho na Copa do Mundo ainda, daqui a pouco ainda. Não estaria aqui conosco, se Olha, realmente é brincadeira, né? Eu estava com o Tite em 99. Olha aí, ó. Olha aí. E ele está colhendo os frutos daquilo que ele plantou Lá atrás. desde há 20 anos atrás, com a mesma postura, Vinícius. Com a mesma postura. De repente, as formas de trabalho com evoluções, com certeza, mas a postura de educador, a mesma, de cidadão, da mesma personalidade, da conduta, do tratamento com o próximo, a mesma, não mudou em nada. E foi isso que fez ele chegar aonde ele chegou, Nos dar café quente num jogo pegado lá em Venâncio Aires uma noite. Nós fizemos a preliminar do jogo contra o Grêmio. Isso mesmo. Um frio do cão e Ele o Tite dando levava café, isso café mesmo. quente para o dia de pro Vinícius lá. Isso mesmo. Que relato, eu acho que se a gente pudesse resumir esse bloco numa frase, Não pegaria essa me frase do lembrava, Chiquinho dizendo que em 20 anos de carreira esses dois foram os que mais se representaram em termos de qualidade, futebol jogado de um grupo bastante interessante, Chiquinho. Parabéns, Vinícius, parabéns pela campanha, o acesso não veio, mas o futebol não pode resumir só a resultado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Jareta, Dida, sigam conosco, tem Copa do Mundo no próximo bloco, hein? Pessoal, obrigado, viu? Obrigado. Até a próxima. Não saia daí em seguidinha, já voltamos. Olá, meu nome é Ricardo Frolik, eu estou na coordenação do